Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Mais de 10% de queda em 5 dias. O que será que aconteceu que a Camil caiu tudo isso? Ela liberou seu resultado do terceiro trimestre de 2021 e nós vamos analisar nesse vídeo o que aconteceu com a empresa e por que a sua cotação está caindo tanto nos últimos dias. E no final, vamos ver se vale a pena ou não comprar Camil nesse momento, calculando um preço justo para a empresa, dada a sua situação atual. E já me responde aí embaixo se você tem Camil na carteira e se está preocupado com esses resultados que não foram lá muito bons. E você que é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a rodar a favor desse canal e não se esquece de abrir os links que estão na descrição desse vídeo aqui. Dados os recados, bora pro vídeo? Bom, então eu estou com o gráfico aberto aqui da empresa e eu queria mostrar alguns pontos distintos do gráfico. O primeiro deles é com relação ao histórico da empresa, né? Então a gente está vendo aqui, desde o início até o ciclo de hoje, o Ibovespa tem ganho na maioria das vezes. E aí se a gente for fazer outro recorte e puxar um pouco antes da pandemia, para quem pegou nesse período, se deu bem, porque a empresa ganhou do Ibovespa nesse período. Mas nem tudo são flores, porque o que aconteceu? Olha o comportamento do gráfico nos últimos dias. Nesse ponto aqui, especificamente, a empresa soltou o resultado dela do terceiro trimestre de 2021. E o mercado não gostou nada disso. E aí agora vamos ver o que aconteceu para ocasionar toda essa queda aí. Vamos lá para os resultados da empresa. Bom, se for para puxar alguns pontos positivos, a gente pode ver o seguinte, que a receita líquida aumentou de um ano para o outro em 2,5%, o lucro bruto aumentou cerca de 9%, o EBITDA aumentou em 5%, o lucro líquido aumentou em 13% de um ano para o outro, mas o mercado está olhando o caráter exclusivamente de curto prazo da empresa. E por que eu estou dizendo isso? Olha esses números aqui. Queda de 15% no EBITDA, queda de quase 7% no lucro líquido e um aumento do CAPEX em mais de 900%. Isso de um trimestre para o outro. Então o mercado não gostou muito disso. Além de ver a sua dívida líquida sobre EBITDA passar de 1,7 do ano passado para 2,3 nesse trimestre agora. Um outro destaque negativo também foi a queda do volume internacional, de quase 15% frente ao ano anterior. Então, com esses números, o mercado está penalizando a empresa nesse curto prazo. Um outro ponto que chama a atenção também é a manutenção desses custos por produto vendido nos maiores patamares que a empresa já viu. Como a empresa não consegue diluir esses custos, então sua operação fica ineficiente. Como ela trabalha com produtos que são commodities, então ela não tem outra saída a não ser reduzir esses custos, como eu já falei em outro vídeo. Como a gente consegue ver aqui, a parte referente ao Brasil corresponde a 71% de representatividade do volume da empresa. E a parte internacional corresponde aos 29% restantes. Já as categorias que mais pesam para a empresa, além do segmento internacional, são o arroz e o açúcar. E a gente vai ver que esses números também não foram bons, como mostram esses slides aqui. Então na primeira parte, a gente vê aqui que quando se trata de arroz, houve uma queda de preços desde a sua máxima, e a Camil tem perdido volume trimestre após trimestre. Mas se a gente for comparar com uma base anual, a gente consegue ver que nesse trimestre ela voltou ao nível pré-pandemia. Então, nesse caso, é um ponto positivo para a empresa. Quando a gente olha para a categoria do feijão, a gente nota que há um certo crescimento, tanto na base trimestral quanto na base anual, com os preços se encaminhando para as máximas. Então, ponto positivo para a empresa nesse quesito. Pena que ele representa tão pouco no produto final da empresa. O outro produto importante para a empresa, o açúcar, tem estado nesses patamares quando a gente considera na base trimestral e nesses patamares quando a gente considera a base anual. Então percebe que ela está meio flat. Ela não está conseguindo melhorar a sua operação nesse quesito, mesmo com o preço do açúcar enfrentando esse aumento expressivo. Já na parte dos pescados, a empresa mostra uma piora vertiginosa, tanto na base trimestral quanto na base anual. Então é muita ineficiência nessa categoria aí. O bom é que representa pouco do volume de vendas. Outro detalhe importante é que a empresa reportou pioras em praticamente todos os países, no quesito volume de vendas, sendo que sua principal piora foi no Uruguai, onde teve uma queda de quase 30% no ano contra ano. E o Uruguai é responsável por 65% do volume de vendas da companhia. Então a empresa está bem deficitária nessa parte internacional da sua operação. Quando a gente parte para o endividamento, a gente nota o seguinte, que houve novas captações nesse segundo semestre e o alongamento da dívida, com mais uma emissão de debêntures, reforçando também o aumento da dívida líquida sobre EBITDA na casa do 2,3 vezes. Mas isso é justificável pelas suas aquisições recentes,
das marcas Seleto, Santa Amália e a Dajahu no Equador. Então, nesse quesito, a empresa não teve muito o que fazer. E a constituição total do endividamento nos mostra o seguinte, que a maior parte está no longo prazo, dívidas que vencem além de um ano, e que a maior parte está via debêntures. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, é com relação a essa dívida aqui até 2025. Acredito eu que a empresa tem capacidade de rolar essa dívida, mas é um ponto a se prestar atenção. Olhando agora para o dividend yield da empresa, a gente vê esse número aqui, é um número baixo. Isso nos mostra o quanto a Camil não é uma empresa de dividendos, e sim de crescimento. Então, se você está procurando dividendos, Camil não é para você. Mesmo com essa desvalorização aqui de praticamente 20% em um mês. Aqui a gente consegue ver o histórico da companhia de pagamento de dividendos e ele vai ficar nessa média aqui de 2,89. Então percebe? Camil pode se tornar uma empresa de dividendos, mas não agora. Ela está numa fase de crescimento. Um outro detalhe também que a gente tem que prestar atenção é no payout da empresa. A média é 32,03%. Então eu vou usar essa média nos cálculos de preço teto da ação. E eu acredito mesmo que ela fique nessa faixa aí, se não ficar nos 25% obrigatório que a empresa tem a distribuir, caso ofereça lucro. E esse último gráfico aqui, eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, a linha azul é a cotação da empresa, já a linha laranja é a variação dos lucros da empresa. Agora percebam o seguinte, que nesse período aqui, a Camil estava praticamente de graça, porque o que acontecia? A empresa subia os lucros e a sua cotação permanecia praticamente constante. Então esse era um bom ponto de compra, ao meu ver. Quando o lucro sobe e a cotação permanece estagnada ou até caindo, é o melhor dos mundos para quem compra ações para o longo prazo. E não foi à toa que depois disso a ação deu uma estilingada aqui, chegando a bater na casa dos R$13, mas, como acabamos de ver agora há pouco, os seus resultados começaram a cair. E o que aconteceu com a cotação? Veio para baixo de novo. Então é isso. Cotação reflete lucro da empresa. Pode demorar, pode ser na mesma hora, mas não tem jeito. Vai sempre seguir os lucros da empresa. Não tem mistério. E aí com esses dados a gente vai tentar projetar o preço justo e o preço teto da ação. Bom, estou aqui com uma planilha que eu montei e eu peguei alguns dados para a gente montar os valores de preço justo e preço teto. Para calcular o preço justo, na fórmula de Graham, eu peguei o valor patrimonial por ação de 7,32 e o lucro por ação de 1,14. E com esses dados, jogando na fórmula de Graham, a gente tem esse valor aqui de R$13,68, dando uma margem de segurança de 33%, nos proporcionando um potencial de valorização de aproximadamente 50%. Então, por Graham, Camil está valendo a pena nesse momento. Agora, antes da gente calcular o preço teto, eu quero fazer uma ressalva aqui. Esse método para essa ação eu não acho muito viável não, porque a gente já viu que ela não paga muitos dividendos. Então esse modelo é bem focado para empresas que já pagam bastante dividendos. O que eu vou fazer aqui é só para efeito de estudo, nada mais. Aliás, esses dois métodos aqui são só para estudos. Não siga esses valores como sendo verdades absolutas. Crie o seu próprio método de avaliação de empresas. Use o que vale para você. Estamos combinados? Pois bem, dados esses recados, já para calcular o preço teto da Camil, a gente vai precisar aqui da média dos proventos dos últimos 5 anos, que é de 26 centavos. Então você já vê que ela não paga um valor muito alto. E eu aqui coloquei metas de dividendos variando entre 6 a 10% de prêmio exigido. E sob essas condições, o preço teto que a Camil teria que valer varia de uma faixa de 4,33 até 2,60, pulando do menor para o maior prêmio exigido, fugindo assim de uma boa margem de segurança. Agora eu também fiz uma coisa, eu peguei a média dos dividendos só que ajustado. E por que eu fiz isso? Esse valor ajustado nada mais é do que pegar o lucro líquido dos últimos 4 trimestres e ajustei com o payout que a empresa costuma pagar, que é de aproximadamente 32%, como a gente já viu lá atrás. E dividir pela quantidade de ações que a empresa tem ao todo. E aí eu coloquei o mesmo intervalo de prêmio exigido por dividendos, variando de 6 a 10%. E com todos esses dados, a gente chega nesse resultado aqui, que é de R$ 6,66 até R$ 3,63, variando da faixa do menor para o maior prêmio exigido, também não nos dando margem de segurança. E aí eu posso até fazer uma outra simulação. Por exemplo, se a Camil pagasse o prêmio mínimo exigido de 25%, como payout mínimo de pagamento, ela iria variar
entre 4,73 até 2,84, também não nos oferecendo margem de segurança. E aqui, com essa simulação, eu estou considerando que a Camil vai pegar a maior parte do seu lucro e reter o máximo dele para a expansão do seu negócio. E aí eu poderia fazer qualquer simulação e estabelecer uma realidade que eu achasse que iria acontecer com a empresa. Então tá vendo que esse modelo, assim como vários outros, vão partir de pressupostos que você vai determinar, e isso você só vai poder dizer conhecendo bem a empresa, o modelo de negócios da empresa, o estágio atual da empresa e o que ela quer determinar para o futuro dela, se quer reter mais dividendos ou não. E com tudo isso posto, eu queria saber de você. Você investe em Camil? Deixa aí nos comentários se gostou desse vídeo e qual empresa você quer ver analisada por aqui. Agora fica comigo vendo os vídeos que aparecem aí na tela final. Não se esquece de colocar nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando para mais pessoas sempre. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.